Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Hoje vamos ver o que? Organização básica da Marinha. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Luíse Beja, formada em Direito, com mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, menção em Direito Internacional Público e Europeu. Sou atualmente doutoranda em Ciências Jurídico-Criminais. E o meu foco de tema de tese é o quê? Conflitos armados, pessoal. Muito feliz de estar com você aí do outro lado da telinha para a realização desse sonho que é a sua aprovação no concurso da Marinha com nós aqui do Aprova SMV. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje sobre Constituição Federal aí que está em vigência desde 1988, tá bom? No nosso sumário, nossa aula de hoje, veremos, portanto, do estado de defesa e do estado de sítio, tá? Perpassando aí a seção 1, 2 e 3 e ao final vamos aqui recapitular as diferenças. Tá bem? Fique comigo até o final, vai fazer a diferença na sua aprovação para gabaritar, hein? Vamos lá? Gente, dispositivo legal sobre essa matéria. Bem, iniciamos aqui a Organização Básica da Marinha observando o quê? A nossa Constituição Federal. E o que é que vai versar na Constituição Federal? Onde que nós vamos encontrar sobre estado de defesa e estado de sítio? E o que mais falar sobre estado de defesa e estado de sítio? Vamos ver. Sobre estado de defesa, na nossa CFRB, Constituição Federal da República do Brasil, de 88, temos aqui sobre estado de defesa o artigo 136, tá? Sobre o estado de sítio, nós temos do artigo 137 ao artigo 139 na nossa Constituição Federal. E sobre as disposições gerais acerca desta matéria, tá? Estado de defesa e estado de sítio, nós temos ainda aqui os artigos 140 e 141. Então vamos aprofundar os nossos estudos para a sua aprovação, tá bom? O artigo 136 vai versar sobre o quê? Estado de defesa, tá? E diz o seguinte: o presidente da República, lembrando para quem já estudou comigo em legislação militar naval, o presidente da República é quem, gente? O chefe, a autoridade suprema das Forças Armadas, tá? Então, esse caput do artigo 36 vai estar aqui lembrando algumas questões, né, que a gente estuda em legislação militar naval, tá? Então diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então veja só, tá? Que aqui nós temos a figura do presidente da República, certo? E aí o presidente da República vai se consultar com o seu Conselho da República e o seu Conselho de Defesa Nacional, tá bom? Nesse sentido, o presidente observando o quê? Uma necessidade de estado de defesa para preservar ou prontamente reestabelecer em determinados locais a ordem pública. Então vamos colocar aqui, o presidente da República já se consultou com quem, gente? O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então vamos botar aqui OP representando ordem pública. A gente entender aqui como é que funciona, tá? Ou em que? Ou ordem
pública ou paz social esteja sendo aí ameaçadas, tá? Então, faça essa anotação aí no seu caderno que vai te ajudar a lembrar. O presidente da República, consultando quem? O Conselho aqui da República e o Conselho de Defesa Nacional, para preservar e prontamente reestabelecer o quê? A ordem pública ou a paz social. Então, sempre que falarmos aqui de Estado de Defesa, vamos lembrar de OP e PS, que é o que? Ordem Pública e Paz Social, tá bom? Primeira dica aqui para gabaritar esse assunto na nossa prova, certo? Então, havendo aí uma dessas questões de ordem pública ou de paz social ameaçadas por uma grave e iminente instabilidade na nossa instituição, na nossa pátria amada, o presidente da República aí, se aconselhando com o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar, portanto, o estado de defesa para a proteção e salvaguarda do bem dos cidadãos da nossa nação, tá? Parágrafo 1º diz ainda: o decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Calma, antes de avançarmos para as medidas, o que é importante a gente perceber desse parágrafo 1º para a sua prova? O decreto vai delimitar o quê? Decretei o estado de defesa. O estado de defesa ele vai durar 10 dias. E vai ser, por exemplo, ali em Minas Gerais, tá? E nas áreas enfim, que foram afetadas por alguma calamidade, enfim. Ali em Minas Gerais vai determinar ali a área específica, tá? E, obviamente, as medidas coercitivas que estarão em vigor durante esse período que eu estou aqui, no caso hipotético, colocando 10 dias. Mas aí nós vamos ver ainda qual é o prazo máximo que um estado de defesa pode durar, tá? Calma aí. E aí, quais são as medidas coercitivas? Restrições de direitos de reunião, ainda que exercida no seio de associações. Então, muitas vezes é preciso restringir essa reunião porque as Forças Armadas, né, vão precisar trabalhar para melhorar aquela situação de calamidade instaurada. Então, quanto menos aglomeração, melhor, né? Então, a restrição ao direito de reunião, ainda que exercida no seio de associações, o sigilo de correspondência, tá? Então, as correspondências terão que ser feitas de forma transparente, tá bom? O sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, além, né, das comunicações, a transparência aí, além de correspondência, de cartas, etc., também serve para comunicação telegráfica e telefônica, tá bom? Seguindo aí as medidas coercitivas do estado de defesa, o que é que ainda temos conforme esse segundo? Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, nesse sentido aí, havendo danos e custos decorrentes, tá? A União aí pode ser acionada a responder nessa questão. Eu coloco aqui essa observação sobre o segundo, que é interessante a gente fazê-la. E é o seguinte: a ocupação de bens e serviços, ela só poderá ser decretada na hipótese de um estado de defesa para preservar ou reestabelecer a ordem pública ou a paz social, que a gente está vendo como critério aqui de instituição do estado de defesa, tá?
atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Então, calamidade de grande proporção da natureza pode ser aplicada essa questão aqui do Estado respondendo pelos danos e custos decorrentes. Tá bom? Avançamos. Ainda sobre o estado de defesa. O artigo 36, no seu parágrafo 2º, diz ainda: o tempo de duração. Então, vamos ver. Eu já vinha falando para você que o estado de defesa tem um período. Vamos lá, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, tá? Então, não será superior a 30 dias, podendo, portanto, ser prorrogado aqui para por mais o mesmo tempo, para mais 30 dias, resultando, portanto, uma duração máxima de 60 dias, tá? Como que isso pode cair na sua prova? A banca pode cobrar assim: o tempo de duração do estado de defesa pode ser de 120 dias. Errado. Porque o tempo máximo de duração são 30 dias, tá? E pode ser prorrogado uma única vez, pelo quê? Por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Ou seja, se o estado de defesa for de 20 dias, poderá ser prorrogado por mais 20 dias, totalizando 40 dias. Mas a regra aqui é que você saiba que o máximo que o estado de defesa pode chegar é 60 dias, conforme a lei, o parágrafo 2º do artigo 136, ok? Avançamos. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa. 1. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Então, nesse estado de defesa, a prisão aí em crimes que seja face ao Estado será determinada pelo executor da medida, tá? Aquele que aplicou o estado de defesa, e comunicada, obviamente, ao juiz. Então, a autoridade ali competente observou um crime contra o Estado, vai determinar a execução desse crime, da prisão que seja, tá? E o juiz aí competente vai, portanto, facultar aí se preso ou não, etc. Tá bom? Segundo, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do Estado físico e mental ao detido no momento de sua atuação. Então, seguindo aqui mais um requisito, né, nessa questão de cometimento de crime no período de estado de defesa. Então, a prisão com relação a essa pessoa será aí acompanhada, observando também o estado físico e mental daquela pessoa. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior, tem que grifar isso aqui, a 10 dias. Como é que a banca cobra isso? No estado de defesa, na vigência do estado de defesa, por cometimento do crime, a prisão ou detenção de Joãozinho poderá ser superior a 10 dias. Entende como é que a banca cobra? Só que não poderá ser superior a 10 dias. Então, o prazo máximo de prisão de alguma pessoa no estado de defesa é de 10 dias, tá? Salvo quando autorizada, obviamente, pelo Poder Judiciário. Se for apreciar aí alguma prova, etc., ouvir testemunhas, enfim, a depender do caso, o Poder Judiciário pode pedir um tempo maior e autorizar, tá? Mas a regra é 10 dias, ok? É vedada a incomunicabilidade do preso. Então, o preso também, seguindo aí os preceitos do processo penal, do devido processo penal,
e de todos os princípios que regem o direito penal, é vedada aí a incomunicabilidade do preso. O preso tem direito, portanto, de se comunicar, tem direito a um advogado, uma advogada, tá? Seguimos. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou de sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Gente, interessante aqui fazer esse adendo a essa parte da nossa análise aqui de estado de defesa, é que, veja só, o parágrafo 4º traz que o estado de defesa ele está sujeito à ratificação do Congresso. Ou seja, não a aprovação em si, mas a ratificação do Congresso, tá? Diferente porque lá no estado de sítio, que a gente vai ver logo mais, o Congresso tem que aprovar. E aqui a gente precisa da ratificação, tá? E aí será justificativo do Congresso Nacional. Ok? Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Tranquilo. 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Então, o Congresso vai continuar aí trabalhando no período de vigência deste estado de defesa, tá? 7º, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Então, tendo o Congresso rejeitado, cessa, portanto, a vigência desse estado de defesa, tá? Avançamos. Artigo 137. Agora já estamos falando de estado de sítio, pessoal. Estado de sítio, tá? E vamos dizer assim, um pouco mais gravoso, mais alarmante, mais importante do que o estado de defesa, né? Até um pouco, eu digo, divergente, porque o estado de defesa ele parece ser mais forte, mas não, o estado de sítio tem uma gravosidade maior, mais complexo a sua aplicação. E agora a gente vai entender. O artigo 137 diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de. Lembra que eu vinha falando agora há pouco com vocês, né? Que no estado de defesa precisa se dar ratificação. E aqui, conforme o caput do nosso artigo 37, o Congresso ele precisa autorizar de fato para decretar o estado de sítio nas seguintes situações. Vamos ver? Então vamos lá. Como é que eu posso, a banca pode cobrar isso aqui de mim? E aí eu vou trazer esse adendo nas seguintes situações. Questão de prova. Qual situação se aplica estado de sítio? Comoção grave de repercussão nacional, o Czinho, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, comoção ou ocorrência. Qual é a outra situação, professora, que pode ser aplicada, portanto, o estado de sítio? Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, vamos lembrar aqui de COD, tá? Um codinome, literalmente, para você saber quais são aí as maneiras aplicáveis do estado de sítio. Então, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, tá? E declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada, tá? Deixa-me ver uma coisa aqui, diferente
Vamos dar seguimento. Era só que, caso o estado de... Eu estava lembrando disso aqui agora. Caso o estado de defesa, dentro do prazo que ele tem de vigorar, ele não seja eficaz, né? Ele pode ser transformado, portanto, em um estado de sítio, tá? No caso aqui dessa questão da comoção, que foi o que eu lembrei agora para trazer para vocês. Parágrafo único diz o seguinte: o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, o Congresso, além de o estado de sítio ter que ter autorização do Congresso, para que ele seja autorizado, tem que ter o quê? Maioria absoluta, tá? Congresso Nacional é o quê? Senado e Câmara dos Deputados. Só lembrando isso aí, tá? Fica atento ou atenta a essas questões. Às vezes a banca pode até fazer uma pegadinha com relação a isso, se você não tiver esperto, né? Ou esperto. Artigo 38. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Então vejam só. Aqui também tem, como o estado de defesa, o estado de sítio também tem essa questão de como que acontece o estado de sítio, através de um decreto, tá? Esse decreto incide aí o seu tempo, a sua duração, quais são as regras que estarão contidas nesse decreto, as garantias constitucionais que ficarão suspensas, como no outro que a gente viu, por exemplo, direito de associação, tá? Mas aqui serão outras questões que vamos observar. E ainda quem será o executor das medidas, o presidente da República vai indicar aí todo nesse decreto instituindo o estado de sítio. Então, o estado de sítio se institui através de um decreto, o presidente da República ouvindo aí, se aconselhando do Conselho da República e também do Conselho de Defesa Nacional, tá? Solicita aprovação, autorização do Congresso que é quem? Deputados federais e senadores, e dentro desse decreto vai ter o período de sua duração, que tem alguns requisitos que nós vamos observar logo mais, as normas que o regerão e as garantias constitucionais que estarão suspensas durante esse período, além do seu executor. Ok? Avançamos. O parágrafo 1º. O estado de sítio, nos termos aí do artigo 137, inciso 1º, ou seja, no caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, tá? Lembra que eu vinha falando que às vezes o estado de defesa pode virar um estado de sítio em relação a essa ineficácia. Então, nessa hipótese aqui, o estado de sítio não poderá ser decretado por um período superior a 30 dias. Então, vamos ver aqui, vou fazer essa anotação, você faz aí também. Comoção, 30 dias máximo. Ok? 30 dias máximo. Nem prorrogado, portanto, não será prorrogado de cada vez por prazo superior. Certo? Então, 30 dias máximo. Já na condição de declaração de guerra ou resposta à agressão, que é o inciso 2º do nosso artigo 137, poderá ser decretado por todo o tempo em que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Tá bem? O meu mouse aqui travou, mas vai dar certo. Então, aqui, ó só, pelo tempo que durar.
duração do conflito armado ou da resposta, certo? Lembrar de duração, tá? Parágrafo 1º vai versar sobre o quê, pessoal? Prazo. Então, lembra aí, prazo. Parágrafo 1º do artigo 138. O parágrafo 2º diz ainda, solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Perfeito. Então, dentro do regimento interno lá, inclusive, do regimento interno, né, do Senado Federal, existe essas possibilidades de uma convocação extraordinária. E aqui seria aplicado a este caso, tá? Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Então, o Congresso Nacional vai trabalhar aí full time durante esse período. Atenção, tá? A autorização do Congresso também se fará por maioria absoluta, conforme está aqui no parágrafo único. Então, não esquecer que isso também é muito importante para a gente gabaritar essa nossa prova. Tá bom? Avançamos. Ainda sobre esse estado de sítio, o que é legal a gente discutir. O artigo 39 traz para a gente. Na vigência do estado de sítio, quais vão ser aí as medidas, tá? Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento naquela primeira situação que pode ser decretado o estado de sítio, que é o quê? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante um estado de defesa, tá? Só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens, tá bom? E, pessoal, antes da gente avançar, nenhuma dessas restrições que acabamos de ver, elas são aplicadas ou elas podem ser aplicadas, tá? Em situação de guerra ou agressão, que seria aí a outra hipótese de aplicação de estado de sítio, só que o inciso 2º do artigo 137, tá bom? Avançamos. Parágrafo único diz ainda, não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. E as disposições gerais, que é importante para a gente fechar esse assunto, para a sua prova, vai versar sobre alguns aspectos específicos. Por exemplo, a criação de uma comissão aí de 5 membros para fiscalizar a execução dessas medidas. Vamos ver? O artigo 140 diz: a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta por 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa, tá? E ao estado de sítio. Então, vai existir uma comissão de 5 membros que vai
acompanhar e fiscalizar a execução dessas medidas, tanto no estado de defesa como no estado de sítio, certo? A banca, como é que ela pode cobrar isso na sua prova? Composta por 10 membros de cada casa do Congresso Nacional, tá? Ou apenas do estado de defesa ou apenas do estado de sítio terá essa comissão. Só que a gente está vendo que são 5 membros do Congresso Nacional e aplica-se tanto para o estado de defesa como para o estado de sítio, tá? O artigo 141 diz ainda: cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, tá? Sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Os efeitos durante o período, tá, vão acabar ali, inclusive aquelas restrições durante o período. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional com especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Então, findando aí o estado de defesa ou o estado de sítio, o presidente da República vai enviar uma mensagem ao Congresso Nacional, tá? Com as providências a serem adotadas, com as pessoas destinadas, tá? Aquela mensagem e as restrições, até o cessar das restrições. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos compilar esse assunto, tá? Quais são as principais diferenças que você precisa saber para gabaritar essa prova? Diferença entre estado de defesa e estado de sítio. Vamos ver. Enquanto o estado de defesa prescinde de autorização, podendo ser decretado pelo presidente, o estado de sítio grifa aí, deve ser autorizado, tá? Pelo Congresso Nacional. Lembrando, Congresso Nacional, casas do Legislativo, Senado e Câmara dos Deputados. O estado de defesa possui prazo máximo de 30 dias. Isso é bem cobrado, tá, gente? Então, vamos fixar aí os prazos, tá? O estado de defesa possui prazo máximo de 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. Lembra que eu somei, né? E deu um máximo de 60 dias. Já o estado de sítio não possui desse modo, é um prazo máximo, principalmente se a gente for falar aqui da segunda hipótese, que é de guerra ou de resposta à agressão. Tá? Nesse contexto aqui eu estou falando de resposta à agressão e de guerra. Tá? Vai durar aí, portanto, o estado de sítio até o período que cessar essa questão. O estado de defesa possui local restrito e determinado, enquanto o estado de sítio pode ser aplicado genericamente em todo o território nacional. Lembra quando eu estava falando de estado de defesa, que eu dei o exemplo, né? Em Minas Gerais, determinada região ali, de um desastre, etc. O estado de defesa, ele vai decretar a precisão do local em que aquelas restrições, que aquelas medidas serão aplicadas. Já o estado de sítio, por exemplo, uma guerra no nosso país, uma resposta a um ataque armado, será aplicado de forma genérica. Essa é uma das principais diferenças para você saber. Tá? E isso aí já vai matar metade da tua prova quando a gente falar desse assunto de estado de defesa e estado de sítio. Tá? No estado de defesa, não se faz restrição à liberdade de ir e vir, enquanto no estado de sítio, esse direito, portanto, pode ser restringido, tá, pessoal? Então, finalizamos este primeiro assunto aqui
muito bom, muito gostoso para a sua aprovação na Marinha com nós aqui do Aprova SMV. Espero você para a próxima aula e até logo!